Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre segurança do trabalho, certo? Foi separado alguns tópicos importantes, né, de assuntos sobre a segurança do trabalho, desde a origem, quanto o objetivo, quanto outros assuntos implementados durante a rotina de trabalho até os dias de hoje. Então, o primeiro assunto é o objetivo. Tá? Segurança do trabalho são conjuntos de medidas e ações que são adotadas visando diminuir os acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, e assim proteger a integridade do trabalhador no ambiente de trabalho. Então, a segurança do trabalho é importante para tentar diminuir, né, os acidentes e incidentes durante a rotina de trabalho e proteger a integridade do trabalhador ou de qualquer pessoa que acesse aquele ambiente de trabalho, se tornando um ambiente de trabalho seguro. Né? O objetivo é identificar, analisar e diminuir, tentando eliminar, né, os riscos no ambiente de trabalho e garantindo, né, um local seguro e saudável para quem acessar aquele local. A origem. Tá? A segurança do trabalho no Brasil teve sua origem no século XIX, quando foi iniciada a implementação de algumas leis, alguns decretos sobre segurança do trabalho, visando diminuir mortes que aconteciam durante a rotina de trabalho, afastamentos, lesões graves, certo? Durante a Revolução Industrial, em 1919, surgiu a primeira lei brasileira sobre acidente de trabalho. Tá? Essa lei tinha como obrigação indenização, né, para os trabalhadores que sofriam acidente durante a rotina de trabalho. Naquela época, né, era marcada por muitos acidentes, ferimentos e mortes dos trabalhadores. Então, por isso foi implementada essa primeira lei para quem sofresse acidente. A Revolução Industrial percebeu a necessidade de preservar o potencial humano como forma de garantir produção. Então, eles viram, se tivesse muitas mortes, muitos afastamentos durante a rotina de trabalho por motivo de acidente, né, a produção automaticamente iria diminuir. Então, eles implementaram essa lei para tentar, né, que diminuísse os acidentes, os afastamentos, as mortes, e também para que os trabalhadores, né, tivessem um seguro, né, caso sofressem algum acidente. Então, após a Segunda Guerra Mundial, as grandes máquinas industriais começaram a dominar os meios de produção, porém os trabalhadores que atuavam nas fábricas não tinham acesso a nenhum tipo de provimento de segurança e saúde. Então, quando chegaram as grandes máquinas, né, para ajudar a aumentar a produção, né, em si ajudou a aumentar a produção, mas não foi implementada nenhuma questão de segurança para os trabalhadores operarem aquelas máquinas. Então, os acidentes, os afastamentos continuaram acontecendo em massa. Tá? Alguns exemplos, né, das condições de trabalho naquela época. Né? Falta de estrutura, né, no ambiente de trabalho devido aos locais, às máquinas, né? As condições insalubres durante a rotina de trabalho, carga horária de trabalho de até 16 horas por dia. Importante também, mesmo tendo alguns decretos sobre essas 16 horas, essa carga excessiva, né, essa carga horária excessiva de trabalho, era tanto para homens, quanto para mulheres, quanto para crianças também. Tá? Pouca alimentação durante a jornada de trabalho também era uma das causas, né, que aconteciam naquela época. Com todas essas questões de trabalho, né, de risco e tudo mais, os trabalhadores criaram um movimento para exigir melhores condições e se organizarem em sindicatos para melhor estruturarem suas reivindicações. Né? Então, vendo que tinha muitos acidentes, muitas mortes, né, um ambiente de trabalho que não tinha condição nenhuma, né, de trabalho e que não ofereciam nenhuma segurança para eles, os trabalhadores se reuniram, né, para que pudesse implementar algumas medidas de segurança, né? E para que as pessoas ouvissem as reivindicações deles para que melhorasse o ambiente de trabalho. A evolução da segurança do trabalho no Brasil. Aqui foi separado algumas datas, né, que foram importantes, né, para a implementação da segurança naquela época e até os dias de hoje. Então, em 1919, né, como a gente viu no slide anterior, né, foi criado a Lei de Acidente de Trabalho.
Tá? Em 1943, então, né, entrou em vigor a CLT, né, a Consolidação das Leis de Trabalho, e também junto com ela teve o decreto, né, o artigo 160, que determinava o fornecimento de equipamentos de proteção individual, os nossos EPIs, pelo empregador, né, para os trabalhadores que exerciam algumas atividades específicas de maiores riscos. Em 1944, foi criada a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, denominada como CIPA, né, onde eram criados grupos, né, de trabalhadores específicos, né, que eles lá debatiam métodos e medidas que poderiam ser implementados para a segurança do trabalho, né, durante a jornada deles de trabalho. Em 1966, então, foi criado, né, o Fundacentro, que é a Fundação Centro Nacional de Segurança e Higiene e Medicina do Trabalho, visando realizar estudos e pesquisas sobre segurança e saúde ocupacional no ambiente de trabalho. Em 1977, foi publicada a lei que estabelecia a criação das normas regulamentadoras, as NRs. Então, naquela época, alterando, né, a CLT e relacionando a segurança e medicina do trabalho. Um ano após, então, em 1978, né, foi publicadas as primeiras normas regulamentadoras, detalhando requisitos de segurança e saúde ocupacional. Então, lá no início, em 1978, quando foi criado, a gente viu que foi iniciado com 28 normas regulamentadoras. Tá? Nos dias de hoje, atual, são 38 normas regulamentadoras que já foram implementadas, debatendo desde de elaborações de documentos de saúde, né, ocupacional e segurança, quanto à parte de treinamentos específicos, né, para atividades de maiores riscos. Tá? Ações, né, para aplicação da segurança do trabalho no dia a dia, né, dos trabalhadores. Algumas ações que são, né, adotadas visando a implementação da segurança do trabalho, como mapeamento e análise de risco. A parte de mapeamento dentro da empresa é verificar todas as atividades que são, né, implementadas, que são exercidas dentro daquele local de trabalho. Mapeando essas atividades, é feita uma avaliação, né, uma análise de risco do qual exposição o trabalhador vai estar exposto, né, durante aquela atividade. Verificando quais são os riscos, tem que ser adotadas medidas de controle para que não aconteça nenhum acidente ou incidente e o trabalhador possa, né, realizar a atividade com todos aqueles riscos controlados, certo? Fornecimento e fiscalização de EPI, né? O empregador tem que disponibilizar ao empregado, né, todos os EPIs, equipamento de proteção individual, para que ele possa executar a atividade com maior segurança, certo? Ao fornecer o equipamento de proteção individual, também tem que ser feita uma fiscalização rotineira desses equipamentos de proteção individual para ver se estão em boas condições de uso, né? Caso, né, o equipamento de proteção individual não esteja mais em condições de uso, tem que ser alterado, tem que ser trocado imediatamente. Manutenção de equipamento em instalações, né? As máquinas, os equipamentos, né, no ambiente de trabalho tem que ser fiscalizado rotineiramente também, para verificar se estão em boas condições, se não tem nenhuma parte exposta onde possa ocasionar algum acidente também. Treinamento e conscientização. Tá? O empregador ele tem que disponibilizar treinamentos específicos para o trabalhador que vai realizar atividades específicas, certo? E conscientização também sobre as atividades de risco, né? Tem que ser adotadas todas as partes de segurança para realizar aquela atividade. Higiene e organização do ambiente de trabalho, né, também entra na parte de segurança. Né? Um ambiente de trabalho limpo e organizado ajuda a evitar, né, acidentes e até problemas de saúde. Monitoramento, né, da saúde do trabalhador. Essa parte entra a parte de medicina ocupacional, ao adentrar na empresa, né, para trabalhar, para fazer atividades, né, o funcionário tem que dispor de exames médicos, né, para verificar a condição clínica,
né, se ele está apto a exercer aquela função. Tá? Comunicação eficiente e cultura de segurança dentro da empresa. São partes de palestras, né, de comunicação rotineira, né, diária de segurança com os trabalhadores. Né, a comunicação e implementação dentro da empresa, né, para disseminar a cultura de segurança do trabalho. O trabalhador verificar que é importante a parte de segurança do trabalho, não somente para ele, quanto para os seus colegas também, e para que ele possa, né, ter essa cultura de segurança no dia a dia do trabalho, e não necessariamente durante uma atividade específica. Investigação de acidente, né, caso aconteça algum acidente dentro da empresa ou no local de trabalho, né, que se investigue aquele acidente, do porquê que ele aconteceu, verificar todas as causas, né, para que se possa tomar medidas, né, e ações no futuro para que não aconteça novamente nenhum acidente daquele tipo que aconteceu, né, se houver afastamento, né, ou lesão mais grave, para que não ocorra novamente. E o cumprimento, né, da legislação, das normas regulamentadoras, né, implementar, né, e cumprir todas as medidas impostas para aquele ambiente de trabalho se tornar um ambiente mais seguro para todos, certo? Então, pessoal, esse foi um dos tópicos que a gente passou sobre segurança do trabalho para ajudar vocês nessa parte de segurança que é muito importante no dia a dia.